Então, nós estamos vivendo os planos de Deus. Foi um projeto de Deus a família. E nós estabelecemos esse projeto na nossa vida, na nossa casa, através do sonho de Deus sendo realizado em nossos corações. E quantos querem estabelecer o sonho de Deus em seus corações? Amém? Então, eu tenho lido na Bíblia e visto que Deus é um Deus de gerações. E Ele passa de geração a geração, de geração em geração. Tanto que eu li, ultimamente, algumas genealogias e estou lendo o livro de Gênesis novamente. E Deus tem me ministrado sobre que Deus é um Deus de gerações. Gerações, Ele quer ser conhecido assim. Ele é conhecido de diversas formas, mas uma das formas que Ele quer ser conhecido é como um Deus de gerações. O tema da mensagem de hoje é legado, dessa primeira mensagem é legado familiar. Vocês podem repetir comigo? Legado familiar. E lá em Êxodo 3, verso 15, diz assim: Êxodo 3,15 diz: Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou a vocês. Esse é o meu nome e para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Olha só como Deus gostava de ser reconhecido como um Deus de gerações. O Deus de Abraão foi um patriarca, né? Depois de Abraão teve Isaac. E depois de Isaac teve Jacó. Deus gosta de ser reconhecido como um Deus de geração em geração. E que nós possamos lembrar disso, que Deus é um Deus de família, que Deus é um Deus que gosta de ser lembrado como um Deus de geração em geração. E nós precisamos aprender a transmitir isso para as próximas gerações e viver isso para as próximas gerações. Isso tem que ser algo que está intrínseco dentro do nosso coração. Nós precisamos transbordar isso. Nós precisamos transmitir isso. E aí Deus me deu, através dessa leitura, que diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão. O Deus de Abraão. Abraão é considerado, nos dias de hoje, se a gente for olhar, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. Abraão é o avô. Sim ou não? Sim ou não? Então, quantos são avós aqui? Tem alguns avós aqui. Alguns avós aqui nessa noite. E Abraão deixou um legado, mesmo ele sendo, tendo as dificuldades dele, ele deixou um legado de andar com Deus. E os meus avós foi um exemplo para a minha vida. Os meus avós serviram ao Senhor com toda a dedicação, com todo o carinho. Eu lembro do meu avô, por parte de pai, louvando os hinos, eram-se ovelhas, e isso me remete a algo tão bom, a algo tão prazeroso. Ele cantava hinos lindos, e isso marcou a minha vida. Isso me tornou também o homem que eu sou hoje. O legado que ele deixou na minha vida, nós sabemos que esse ano para a nossa igreja, profeticamente, é um ano do legado de Deus. E ele deixou para a minha vida esse legado, um legado de um homem dedicado à obra do Senhor, um homem que amava o Senhor, um homem que amava estar na igreja. Tanto que,
Quando o nosso pastor foi acompanhar ele, né, um período, porque o meu pai, ele era de uma outra igreja, mas ele precisou sair dessa igreja para acompanhar o pai dele. Né? Um dos motivos foi esse, acompanhar o pai dele, porque ele já não estava mais podendo se locomover. Eu, ao culto aos domingos, o nosso pastor precisava levar o pai dele. E quando ele levava, eu via a dedicação, o carinho, o amor que ele tinha por Deus. Ele queria estar na igreja, ele queria estar vivendo em unidade, ele queria estar amando ao Senhor cada vez mais. E que você, alô, que está aqui nessa noite, que você ame a Deus intensamente. Sabe por quê? Porque você está deixando um legado na sua família, um legado de dedicação, um legado de amor. Os seus netos verão você como um exemplo na casa do Senhor. E eu vi isso. A mãe do meu pai também amava louvar, era muito alegre ela, amava estar louvando. A minha avó, por parte de mãe também, até hoje louva. Ela estava dizendo hoje, eu estava com ela, né? Nessa tarde ela estava dizendo, meu filho, já estou sem forças, não posso nem louvar. Mas, ele disse, minha avó, se ela consegue louvar assim, louva aí, a gente louvou juntos. E isso é um legado que ela está deixando, um legado de amor a Deus. Minha avó era analfabeta, minha avó está viva, parte de mãe é analfabeta, mas ela ama louvar. O legado maior que ela deixou na minha vida, por incrível que pareça, não falando mal, né? Não foi os estudos, e às vezes a gente quer deixar esse legado. A gente precisa estudar. Eu não estou fazendo apologia ao não estudo aqui, mas eu estou tentando mostrar para vocês que há um legado maior. Há um legado maior, um legado que a gente vai levar para o céu. E esse legado é o legado de ter Deus em nossos corações. E quem quer ter Deus cada vez mais em seu coração, dá glória a Deus. É sobre isso. E todas as vezes que eu vejo isso me faz amar mais ao Senhor. Isso me faz querer mais amar ao Senhor. Meu avô, por parte de talvez, né? Alguns de vocês conheceram meu avô por parte de mãe. Ele era um dançarino, né? A gente tocava louvor aqui na igreja, ele gostava de dançar. Talvez eu recebi esse legado dele, né? Eu gosto de dançar, né? Eu estou aqui dançando e ele amava. Quando ele estava na casa do Senhor, tocava um louvor mais de celebração, ele estava dançando, estava adorando ao Senhor com aquilo que ele tinha. E ele deixou esse legado, um legado de amor. Saiba que Abraão também deixou um legado para a geração dele, e um legado de fé. Note a importância de sermos sinceros de coração. E foi isso que os meus avós foram, e foi isso que Abraão foi. Abraão foi um homem de altares, um homem que construía altares em vários momentos. Se você for ler o livro de Gênesis, em alguns momentos da vida de Abraão construiu altares ao Senhor. Abraão buscava ter uma vida de intimidade com o Senhor. E Abraão era filho de Terá. Mas Terá morre, e eu acredito que deixa um legado. Que Terá já tinha saído da terra dele, que era um dos caldeus, e no meio do caminho, Terá morre. E Abraão vive o legado de Deus na vida dele. Sabe por que eu acredito que Terá, o pai de Abraão, foi um dos que deixou o legado sobre a vida de Abraão? Porque é interessante como começa a história de Abraão. Em Gênesis 11, 27, olha só como é que começa a história de Abraão. Em Gênesis 11, 27, diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Olha só como é que começa a história de Abraão. Através do pai dele. Essa é a história de Terá. E Terá deixa um legado.
um legado sobre a vida de Abraão. E Abraão vive esse legado porque Abraão caminha com o Senhor e ouve a voz do Senhor. Olha só, que no capítulo 11 diz que é a história de Terá, mas logo no final do capítulo 11, logo no começo do capítulo 12, quem está falando com Abraão é o próprio Deus. E Gênesis 12, 1 ao 4 diz assim, olha aqui o que acontece de repente. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, dos meios dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, ele se tornou Abraão. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Note que antes de Abraão ser uma grande bênção, ele primeiro precisou obedecer. Ele primeiro precisou o que, igreja? Ele precisou obedecer uma ordem do Senhor. Você quer ser uma bênção para as próximas gerações? Obedeça às ordens do Senhor. Obedeça aquilo que Deus colocou, o propósito que Deus colocou na tua vida. Obedeça, faça, cumpra o chamado de Deus. Somos uma igreja, né? No momento nós estamos nos reunindo nas casas, nós temos as células. E ao sermos essa igreja que se reúne nas casas e também nos templos, nós temos apenas 2 cultos, mas às vezes somos desobedientes à voz de Deus ao não ganhar vidas. Deus nos chamou com um propósito de estabelecer o reinado dele aqui na terra através de um chamado para os nossos corações de ganhar vidas. E nós precisamos arder por almas, arder por vidas. Esse foi o desejo do Senhor. Quer deixar um legado para a próxima geração? Seja um ganhador de vidas. Ame as vidas. Pregue o Evangelho. Pregue em todo momento. E muitos de nós às vezes não queremos estar se reunindo nas casas ou então se reunindo nos templos. Isso mostra que não queremos viver a unidade. E nós precisamos viver essa unidade do Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo maior de Deus, porque Ele não vai levar uma igreja desunida. Vê uma pessoa que está ao seu lado e diga: Deus não vai levar uma igreja desunida. Se você não consegue viver em comunhão aqui e agora, como vai viver em comunhão no céu? Nós precisamos aprender a viver em comunhão, e isso mostra que nós somos obedientes a Deus. Nós estamos deixando um legado. Os nossos, no caso aqui, né? Aqueles que já têm netos, seus netos verão esse legado. E aqueles que são pais dos seus filhos verão esse legado. E você que é filho, né? Você também deixará um legado aqui para as pessoas que estão à sua volta. Quando você gosta de caminhar com pessoas, quando você decide caminhar com pessoas. E quantos querem decidir caminhar com pessoas? Amém? Então, no verso, em Êxodo 3,15 diz: eu sou o Deus de Abraão. Depois ele fala: o Deus de Isaac. Isaac, se for olhar na ordem, Abraão era o avô, Isaac vai ser então o que de Jacó? Pai de Jacó. Ele vai ser o pai de Jacó. Então, tem algum pai ou alguma mãe aqui nessa noite? Amém? Tem ou não tem? Amém. Amém. Então, se temos,
Eu preciso viver uma vida no qual Deus me chamou para viver com Ele. E meu pai também tem sido um exemplo. Eu estou falando isso aqui porque na última categoria do Jacó, né, eu estou lá. Mas eu tenho visto Abraão, meus avós, Isaac, meus pais. Meus pais têm sido um exemplo na casa do Senhor. Têm amado estar na casa do Senhor. Sabe, eles têm se dedicado a amar vidas, a cuidar de pessoas. Isso sempre foi um desejo do coração deles. Eles, quando estavam no outro ministério, eles amavam ganhar vidas, eles amavam evangelizar pessoas. E quando Deus os chamou para liderar esse ministério, tanto que a gente ainda está unido com o nosso amado amigo apóstolo Milton, a gente ainda está unido com eles da primeira igreja batista do Brasil, viemos de lá. E meu pai sempre foi esse amor e essa dedicação. Esse amor ele sempre teve, ele transmitiu isso. Ele tem transmitido isso. Mas eu tenho grandes recordações de evangelismo. Nós íamos, eu acho muito interessante, a gente ia lá para a Avenida CM, a primeira igreja do Brasil era lá na Avenida CM, onde é o shopping da Bahia, né? Acho que vendeu e até agora é a Mundial, tem uma Mundial lá, poder de Deus. Era ali. A gente ia de Cosme de Farias para ali todo domingo. Todo domingo de manhã a gente estava lá. A gente ia para lá. Todo domingo, toda quarta-feira. O nosso pastor, ele tinha momentos do G12 dele que era quarta-feira o dia todo. E ele trabalhava como supervisor da empresa, se eu não me engano, empresa central. E ele abria mão da empresa naquele momento. Olha só que radicalidade era o nosso pastor. Não estou dizendo que é para pessoas saírem da empresa por alguma coisa, não. Estou falando que o propósito dele era maior. Ele sabia a quem ele estava obedecendo. Ele sabia a autoridade que estava sobre a vida dele. E ele era obediente ao pastor dele. E às vezes a reunião de 12 era quarta-feira o dia todo. E ele ia pela manhã e ficava de manhã até de noite lá, porque à noite tinha um culto de guarda. E olha que dedicação, olha que amor. Olha que o que ele fazia me deixou marcas de dedicação à casa do Senhor, de dedicação à obra do Senhor. Aí tinha momentos de grandes evangelismos, e aí a gente saía andando em Cosme de Farias. Eu conheci, foi ruim em Cosme de Farias. Eu sabia que em Cosme de Farias tinha tanta rua assim. Eu nasci lá, me criei lá por um bom tempo, acho que até os 11 anos. Mas eu conheci, foi rua evangelizando com os meus pais. Eu ia, evangelizava, e o nosso pastor, além disso, ele ia para o culto quarta-feira, para a reunião de 12 quarta-feira, ia para o culto domingo, 2 vezes ele para lá, e ele tinha a célula dele, a reunião dele, dentro lá de Cosme de Farias. E saía gente de tudo quanto é canto para ser reunido lá em Cosme de Farias. Saiu o nosso irmão Carlos aqui, de Jardim Cajazeiras, que o irmão Carlos sempre morou aqui. Saía de Jardim Cajazeiras e ia para Cosme de Farias. Se eu não me engano, a reunião do meu pai era quinta à noite, ou era sexta à noite. E saiu daqui para ir para lá. Saía um discípulo chamado Adriano, da Liberdade para Cosme de Farias. Olha quantas pessoas de tantos lugares iam para lá para Cosme de Farias. Isso mostra amor e dedicação. E isso tem deixado um legado no meu coração, de amor e dedicação à casa do Senhor, de amor e dedicação à obra do Senhor. E que nós possamos deixar esse legado para as próximas
o nosso pastor tem deixado um legado para as nossas vidas, que nós possamos deixar um legado de amor. Isaac precisou, assim como o pai dele, ser obediente a Deus para viver a promessa de Deus na vida dele. Vamos lá em Gênesis 25, 19. Gênesis 25, 19. Olha só. Diz assim: esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Olha o que Deus fala com Isaac no capítulo 26, verso 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras, e por meio de sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Isaac teve que obedecer. Assim como Abraão obedeceu a Deus para receber a bênção, para receber a promessa de Deus, Isaac também tem que obedecer. Nós precisamos aprender a obedecer mais a voz de Deus, a ouvir mais a voz de Deus, aquilo que Deus tem nos guiado a fazer, tem nos orientado a fazer. A obediência atrai a bênção. Quantos podem repetir isso comigo? A obediência atrai a bênção. Eu acho que muito interessante que muitos querem a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, mas obedecer tem sido difícil. Obedecer a Deus tem sido difícil. Se obedecer a homens que a gente está vendo tem sido difícil. Se obedecer aos nossos pais tem sido difícil. Quanto mais a Deus que a gente não vê. Como tem sido difícil. E nós precisamos aprender a obedecer, a ouvir a voz de Deus, ouvir as instruções daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quantos querem ser obedientes? Amém. Amém ou amém? Amém. Nós precisamos ser obedientes, porque a obediência atrai a bênção. E por último, para finalizar esse primeiro momento, essa primeira mensagem, sabemos que Jacó recebe a bênção. Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas só que Esaú vende a bênção dele, não valoriza a bênção, não obedece, não faz uma atitude de obediência a Deus, porque a bênção ser transmitida para o filho mais velho era um ato de obediência aos patriarcas. Os patriarcas tinham esse costume, mas ele não valorizou esse ato de obediência, e ele acabou passando a bênção para Jacó. É uma convicção que eu tenho: nem todos aqui são avós, nem todos aqui são pais, mas todos são filhos. E esta obediência deve ser estabelecida no reino dos céus. Obediência a Deus deve ser estabelecida no reino dos céus através dos nossos corações. Eu preciso trazer o reino aqui na terra. Não é à toa que
através da minha vida de oração, através da minha vida de jejum, através da minha vida de leitura da palavra, através da minha vida de comunhão. Não adianta nada estabelecermos somente uma vida a sós com Deus, se também não tivermos comunhão com os outros que Deus colocou na nossa mão. E que nós possamos estabelecer isso em nossas vidas. Por quê? Porque estaremos deixando um legado. Estaremos deixando um legado para as próximas gerações. E as próximas gerações têm que nos ver como exemplo. Eu não posso ser exemplo sozinho. Antes, a gente pensava, não, pastor, só o pastor pode ser o exemplo. Não. Deus chamou a cada um de nós. Deus chamou nós para sermos exemplos. A gente aprendeu com a pastora no último culto sobre o legado de Lloyd. Quem foi exemplo na vida de Timóteo foi Eunice, a sua avó, Lloyd, a sua mãe, e Timóteo, que era o filho. Ao contrário, Lloyd, a sua avó, desculpa, Eunice, a sua mãe, e Timóteo, que era o filho. E que nós possamos ver isso, a importância de deixarmos algo para as próximas gerações. Mas Salomão, eu sou novo. As outras gerações que estão vindo depois de você, vai ter também você como exemplo. Além dos pais dele como exemplo, você como exemplo. Nós temos aqui líderes de crianças, de célula, a Camila, Fabrício, de juniores, Fabrício e o Aleph, os três, eles têm pregado o evangelho para as crianças, e eles precisam ser um exemplo para essas crianças, para esses adolescentes, que vão seguindo, assim como eu preguei para eles. Eles há um tempo atrás eram adolescentes também, crianças. A Aleph era criança, o Álvaro também, que hoje está louvando. Álvaro era um adolescente e eles vinham para a igreja, eles começaram, a gente sempre gostou de ter um momento para as crianças, então eles começaram lá, mas depois a gente estabeleceu as células e eles foram ensinados por mim por um tempo, e hoje eles estão pregando a palavra. Então, entenda uma coisa, esse legado precisa ser estabelecido através de mim. Eu preciso tomar essa decisão de deixar algo para as próximas gerações. Eu preciso disso. E que nós possamos guardar isso em nossos corações, amém? E em Gênesis 28, 13 ao 15, nós sabemos que Jacó recebe a bênção e depois eles fogem. E quando ele foge, olha o que acontece. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão como o oeste, e para o leste, e para o norte, e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha só a responsabilidade que Jacó, que era filho de Isaac e que era neto de Abraão, agora estava carregando, de abençoar as próximas gerações. E por incrível que pareça, Deus pede para que nós vivamos o legado que Abraão deixou. E esse legado é abençoar as famílias da terra. Aonde é que está isso, Salomão? Gálatas 3:21.
ao 29, diz assim, ó: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, hoje, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? Amém. No verso 29 diz: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Vocês são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O legado que Deus deixou na vida de Abraão, que Deus deixou na vida de Isaac e que Deus deixou na vida de Jacó. E Jacó se tornou uma nação, a nação de Israel, tanto que o nome de Jacó foi mudado para Israel por causa disso. E essa nação, através dela, todos nós, os povos da terra, somos abençoados. Nós temos que carregar esse legado e transmitir esse legado. E quantos querem transmitir esse legado, dão glória a Deus. Estabelecer o amor de Deus nos lares. Eu preciso estabelecer o amor de Deus na minha casa, na minha família. Sabe por quê? Porque os meus filhos e os filhos dos meus filhos verão esse legado ser estabelecido. Assim como eu vi do meu avô, como eu falei aqui, do meu pai, que eu estou vendo, e ele está transmitindo ao mundo. E que vocês possam transmitir o legado do Senhor para as próximas gerações. Por isso que o tema dessa mensagem, o legado familiar, que nós possamos deixar esse legado, amém? Amém. E vamos ser, sim, um grande povo, assim como a promessa foi estabelecida na vida de Abraão. Quantos querem viver essa promessa? Fiquem de pé, nós vamos orar. Glória a Deus.